Igreja, vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Atos 16, do versículo 6 ao 10. E o tema dessa noite é quando Deus interrompe o seu caminho. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu novamente. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. E no versículo 9, à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Foi desse assim. E aqui a gente observa que Paulo tinha um pleno interesse em ministrar o Evangelho e propagar a palavra de Deus por alguns lugares. E ele pensa no primeiro lugar, depois ele pensa no segundo, e aí simplesmente ele tem uma visão. E a primeira lição que a gente aprende aqui é que nem toda porta fechada é derrota, nem todo não de Deus é rejeição. Tem momentos que Deus interrompe nossos planos para nos conduzir ao propósito certo. Porque a gente pode imaginar, bem, eu estou indo para a igreja, ou eu estou fazendo obra, eu estou fazendo uma missão, e tudo aquilo parece da vontade de Deus, porque é obra de Deus. Mas nem sempre Deus quer que você faça aquilo. Deus quer que você faça algo diferente para Ele. Pode parecer que é algo que a gente, assim, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer para Deus, vem de Deus, mas a gente precisa estar apto para obedecer a Deus. Ele pensou em aqui em alguns lugares, né? Ele pensou em ir para a região frígio-gálata, depois ele pensa em pregar a palavra na província da Ásia, e logo depois, simplesmente, tentar ir para Bitínia, mas Deus também não permitiu. Mas eles estavam dispostos a fazer a obra de Deus. E aqui a gente entende que nem todo o caminho certo é o caminho de Deus. Porque ele está apto para transmitir a palavra de Deus, mas Deus não queria que fosse naquele local, queria que fosse outro. E quando Deus fecha as portas, né, quando eles foram impedidos pelo Espírito Santo, ele tinha uma boa intenção. Qual era a boa intenção? Pregar a palavra de Deus. Mas não era o tempo nem o lugar determinado por Deus. Talvez para a nossa própria mente humana isso seja difícil da gente entender. Sabe quando a gente se dispõe, olha, eu vou para uma determinada igreja, mas a igreja que Deus te colocou é para você desenvolver e simplesmente ganhar experiência naquela determinada igreja, não para que você vá para lá, você vá para B, vá para C, mas é o propósito de Deus para que você cresça naquela igreja, né? E aqui a gente aprende que nem tudo que é bom vem de Deus naquele momento. A proposta era maravilhosa de Paulo. Paulo está disposto a realizar a obra de Deus, mas nem toda a obra de Deus é aquela que Deus quer. Bem, eu penso em fazer a obra e falar com aquele grupo de pessoas, mas a gente precisa ter sensibilidade para saber o que Deus quer falar com você e fazer aquilo que Deus quer. Vocês conseguem entender que como é que eu vou galvar a experiência
na obra de Deus, se eu ficar pulando em vários lugares e simplesmente não houver uma comunhão com os irmãos, porque a comunhão com os irmãos também gera dificuldades, e essas dificuldades acabam nos trazendo experiência também, não ficar em silêncio, em ter simplesmente boas respostas para aquilo que se apresentar. Tudo isso é a experiência com o Senhor. E aqui a gente aprende também que Deus também, quando também guia dizendo não. Sabe aquela questão do sinal? Tem momentos que a gente chora e a gente pede a resposta de Deus, e tem momentos que Deus apresenta o sinal vermelho. Então pare. O sinal amarelo não quer dizer que você deve seguir à frente, mas que você tenha que ter sensibilidade para permitir o direcionamento de Deus. E portas fechadas também são direção divina. E a gente tem falado que muitas questões do povo de Deus tem orado, pedindo direção a Deus, mas mesmo assim, mediante a ansiedade, mediante alguns sentimentos, o povo de Deus ele segue em frente. Mas Deus tem falado: me peça direção, mas aguarde. E como é que Deus vai responder? Acima de todas as questões, em várias formas. Uma criança, apenas com uma simples palavra, pode ter direção de Deus. Mas a gente às vezes está tão relapso, a gente está tão dormente com tudo aquilo que acontece na nossa vida, que a gente não presta atenção. E a gente está tão afoito nas nossas vontades, que o que Deus nos traz como resposta acaba ficando encoberto. E Deus não quer isso. Que você consiga observar aquilo que Deus quer para a tua vida. Senão, nós seremos sempre impedidos de forma meio que automática. Eu oro, mas eu prossigo. Eu oro e eu aguardo. Lembra-se que Abacuque ele coloca no capítulo 2? E assim ele vai e fica como uma sentinela. Ele orou a Deus e ficou aguardando a resposta de Deus. E quando Deus lhe dá a resposta, e aí ele entende que aquilo era algo que ele almejava. No versículo 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí a gente entende que Paulo tentou outro caminho e novamente foi impedido. Mas ele não estava com a disposição para fazer a obra de Deus, estava, mas não era o que Deus queria. E talvez isso seja difícil na cabeça do povo de Deus, porque a gente tem sempre em mente: olha, eu estou fazendo a obra de Deus, mas às vezes não é aquilo que Deus está querendo. Por isso que é muito importante a gente entender e ter sensibilidade para perceber o que Deus quer. E às vezes nós insistimos em algo que Deus já fechou. E isso não está restrito apenas à obra de Deus. Pode dizer respeito também, nos falar a respeito sobre relacionamento, sobre algum negócio que Deus não quer que você prossiga. E Deus às vezes fecha portas para que você não venha se decepcionar lá na frente. Mas às vezes a insistência é terrível. E o povo de Deus pede direção, mas continua sendo teimoso, insistindo naquilo que não é melhor para a tua vida. E aquele momento, a insistência pode nos afastar da vontade de Deus. Quantas situações a gente conhece que a insistência, a teimosia do povo de Deus naquilo que ele quer, pode nos levar para situações contrárias, diante da vontade de Deus. Mas a insistência, ela permanece. E aqui, quando não entendemos o silêncio de Deus, de forma alguma, ele explicou nada para Paulo, apenas impediu. Mas Paulo era teimoso? Não. Porque ele entendia que os planos de Deus, eles são sempre os melhores para a nossa vida. A grande questão é que nós oramos, acreditamos que Deus tem o melhor, mas ao mesmo tempo nós não queremos soltar o volante. A gente deseja continuar seguindo naquilo que a gente quer. E nem sempre Deus dá explicações. Ele espera apenas que você confie nele. E essa confiança, ela deve ser sempre absoluta. Se Deus sabe que você não deve prosseguir naquele relacionamento, naquela situação
profissional, naquela situação ao qual você insiste tanto, é porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. E Ele te conhece. A fé não é para entender, é simplesmente para obedecer. Nós temos um relacionamento com Deus Todo-Poderoso que é de obediência. Ele explica ou Ele simplesmente traz à nossa consciência aquilo que Ele quer. Mas se Ele não te responder, que a gente venha obedecer. Porque nós sabemos até onde está nossa visão na esquina. Após a esquina lá para frente, a gente não sabe, mas Deus sabe. E quantos sofrimentos poderiam ter sido interceptados se a obediência ela viesse a todo instante? Quando a gente observa o versículo 9 também, à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Tem momentos que Deus te sinaliza, mas nós estamos tão dispersos que a gente não observa nem que Deus está respondendo. E sabe por quê? Porque nós canalizamos como Deus deve nos responder. Que Deus deve nos responder através de um determinado pastor, através de determinada pastora, que Deus deve fazer isso, deve fazer aquilo, mas Deus, Ele é soberano. E nós precisamos ter esses ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Não quer dizer que Deus vai falar audivelmente, mas Ele pode te sinalizar diante daquilo que Ele quer. Mas nos falta em muitos momentos a sensibilidade para isso. E Paulo, nessa noite, ele teve uma visão. E nessa visão, qual foi a resposta dele? Ele simplesmente viu o macedônio pedindo ajuda. E aquilo era a vontade de Deus. Deus já havia impedido em 2 momentos aquilo que Paulo queria fazer. Ele tentou no primeiro lugar, depois no segundo lugar, e depois Paulo veio simplesmente, e agora ele entende que naquela visão do macedônio pedindo uma ajuda, aquela era a vontade de Deus. Precisamos que os servos do Senhor tenham o coração aberto para aquilo que Deus quer falar. Deus pode te trazer uma situação de decepção com uma amizade que pode te machucar muito. Em algumas situações Ele quer te poupar dessas situações. Mas a gente às vezes somos tão inclinados a fazer a nossa vontade que nós fechamos todas as situações para que Deus queira nos falar. Tantas situações na nossa vida, de tantas decepções, se nós tivéssemos orado, tivéssemos pedido direção a Deus todos os dias, ao levantarmos, ao caminharmos, muitas frustrações, elas poderiam ter sido evitadas. Mas a gente, às vezes, anda meio que relapso. Acordamos, tomamos o café, saímos para a rua, fazendo uma série de coisas, mas nem orarmos, pedimos direção no início do dia, nós fazemos. E aí, quando as situações se parecem contrárias, e aí nós buscamos Deus com toda a intensidade. Por isso que Deus coloca aqui em 1 Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar. É você estar o tempo todo com o Senhor na tua mente, para que tudo aquilo que você falar, que você agir, todas as decisões diárias que você toma, elas sejam amparadas pelo Senhor. E aqui o que acontece? Depois das portas fechadas vem a direção. Deus nos mostra o caminho certo. Deus impediu 2 situações. Quer dizer que Ele não quer que você faça nada, não, mas Ele quer te mostrar o caminho certo. E esse homem da Macedônia, quando ele coloca pedindo ajuda, era a vontade de Deus que fosse para lá. Mas ele poderia ter ido para Bitínia, poderia ter ido para outros lugares, mas Deus queria que ele estivesse aonde? Exatamente junto à Macedônia, porque esse é o caminho dele. Deus não fecha sem redirecionar, o não prepara o sim certo. E talvez esse seja a grande questão aqui nessa passagem. O não prepara o sim certo. E a gente precisa estar apto à vontade de Deus, porque senão o tempo todo nós pedimos orientação a Deus, pedimos que Deus nos direcione para as melhores decisões, mas nem sempre a gente está aberto para que Deus venha nos falar. E por que isso acontece? Porque
porque a nossa mente acaba brigando com a vontade de Deus, porque nos falta às vezes sensibilidade. Às vezes, quando você está em comunhão, você está com membro de uma determinada igreja, você começa a crescer, porque você começa a orar, você começa a pedir direção, e as respostas de Deus, elas vão te fazendo crescer. Você não fica vivendo de uma fé simplesmente terceirizada, porque você vai galgando experiência com o Senhor. Deus pode usar as mais diversas pessoas da sua vida, mas a tua vida, ela tem que estar amparada, porque você não vai ter as pessoas que você tanto admira todos os dias da semana com você, e as decisões, elas são tomadas quase que a todo momento. Você vai para ali, você vai para cá, você vai ter que responder algumas questões, como você vai se deparar com a resposta com o teu chefe, quando você encontra um conflito com um vizinho, o que você deve responder. Tudo isso faz parte da tua vida. Então você não vive 100% do tempo dentro da igreja, mas você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, que te permite a ter equilíbrio e sensatez nas respostas que você deve tomar. Porque senão a gente vai ficar sempre solto. Eu falei exatamente porque me deu na cabeça. A mulher de Deus e o homem de Deus, eles têm equilíbrio. Eles não saem falando o que dá na cabeça. Eles têm equilíbrio no que ele vai falar, porque eles sabem que diante das ações que você tem naquele momento, diante daquelas palavras que você tem naquele momento, palavras que às vezes são maldadas naquele momento, elas podem correr de problemas futuros. E hoje está muito perigoso pelo sentido, às vezes são situações das mais diversas, que às vezes você pode simplesmente ter uma situação de um problema na justiça, simplesmente com a palavra que você falou. E a gente precisa se resguardar de tudo. O servo de Deus, ele precisa se resguardar de todas as situações. E a direção de Deus, ela chega no tempo certo sempre. Deus não nos deixa desorientar. Deus, ele tem prazer em nos orientar no melhor que nós precisamos o tempo todo. Porque tem situações que às vezes uma pessoa fica pensando, aquela era a mulher da minha vida, aquele era o homem da minha vida, aquele era o negócio da minha vida, e Deus nos fecha. E quando você fala assim, é um momento, mas Deus nos fala, hoje você pode estar chorando, mas para que amanhã você não venha sofrer anos e anos da tua vida. Porque nós temos um Pai que sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele enxerga lá na frente, nós não enxergamos, nós enxergamos no agora. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Nós somos levados por uma série de princípios que Deus não quer. Por isso, que nós sejamos sempre gratos a Deus. Senhor, se Tu fechou essa porta, se Tu fechou esse relacionamento, é porque Tu quis impedir que no futuro eu viesse a simplesmente ficar murmurando. A gente conhece tantos relacionamentos que são terríveis, que algumas pessoas falam assim, como eu entrei nisso? Por causa da desobediência. Às vezes uma sociedade também errada, às vezes um relacionamento, uma amizade que Deus não queria com a tua vida, mas você insistiu, porque Deus não deixa nada oculto. A falsidade, ela acaba ficando descoberta nos olhos de Deus, e Deus, ele tem um amor tão grande pelo filho dele, pela filha dele. E aí, para quê? Para que a gente não venha se machucar no futuro. E aí, no versículo 10, para finalizar, obediência imediata traz propósito. Tanto que ele coloca aqui, no versículo 10, eles procuraram partir imediatamente. Observem as atitudes de Paulo. Ele não questionou a ordem de Deus. Ele não atrasou a ordem de Deus. Ele obedeceu imediatamente. E aqui, quando Deus falar, não hesite. A obediência acelera o propósito. As pessoas têm muito hábito de falar assim, tudo é o tempo de Deus, mas nós podemos retardá-lo.
podemos lembrar claramente lá de Números 14, o povo saiu do Egito, lá no livro de Êxodo, e aos pés do Monte Sinai, o livro de Levítico mostra que Deus orientou, deu as leis, enfim, acabou trazendo tudo aquilo que Ele queria para aquele povo, e aquele povo ficou organizado. Depois, no livro de Números, Deus fez a contagem daqueles que estavam aptos para a batalha a partir de 20 anos, e quando chega no Números 14, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e naquele momento houve murmuração, houve uma série de situações que desagradaram a Deus. Quem dera tivéssemos morrido nesse deserto, ou que tivéssemos ficado como escravos lá no Egito. E aí Deus responde o que para Moisés? Farei exatamente como eles pediram. O que eles pediram? Quem dera tivéssemos morrido no deserto. E toda aquela geração acima de 20 anos pereceu no deserto. Era propósito de Deus naquele momento fazer isso? Não. O propósito de Deus era que eles entrassem e disputassem a terra prometida. Mas levaram 40 anos depois e eles não entraram. Simplesmente aquela geração abaixo de 20 anos que acabou entrando. Então, quando Deus falar, não hesite, obedeça. Se você tiver dúvida se aquilo é a ordem de Deus, eu costumo falar muito isso com Deus. Senhor, tu falaste mesmo isso? Me confirma de outra forma. E Deus vai, ele, pelo amor que Ele tem para a nossa vida, para que a gente não venha tomar a decisão errada, Ele confirma, gente. E a gente precisa se prevalecer daquilo que Deus quer, porque senão nós ficaremos apenas como frequentadores da casa de Deus. A gente vem para a casa de Deus o tempo todo, e quando Deus nos dá uma direção sobre algo, a gente acaba não fazendo, e ficamos com ouvidos exatamente dormentes, sabe? Que é simplesmente a gente ouve, mas a gente não coloca aquilo em prática. Será que a gente vai continuar orando, mas ao mesmo tempo achando que Deus não está respondendo? Será que é isso que a gente quer? E Paulo, ele queria ir muito para um lugar, mas Deus queria vê-lo e levá-lo para outro, que era a Macedônia. E talvez essa seja a tônica desse livro, dessa passagem. Paulo queria ir para um lugar, e uma vez que Deus o obstruiu, ele desejava ir para outro, e Deus o obstruiu também, porque Deus queria levá-lo para outro, que era a Macedônia. Então a vontade de Deus é sempre a melhor para a nossa vida, em todas as áreas. E a gente precisa, como filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos entender isso. E qual foi o resultado? Igrejas nasceram na Macedônia, vidas foram transformadas na Macedônia, o Evangelho avançou na Europa. E a aplicação que nós podemos entender é que talvez você hoje esteja vivendo portas fechadas, planos frustrados, caminhos interrompidos. Eu não sei a situação de cada um aqui e de que forma você se encontra hoje. E todos nós podemos às vezes estar frustrados pelas circunstâncias que se apresentam. Às vezes um momento de solidão, às vezes um momento de frustração que poderia ter galgado algo melhor na vida profissional. Enfim, eu não sei qual é o propósito da vida, mas aqui a gente consegue entender que portas fechadas, planos frustrados, caminhos interrompidos, eles podem ser a sinalização de Deus que Ele tem algo ainda melhor para a tua vida. Mas é necessário que você tenha fé. Mas é necessário também que você esteja no centro da vontade do Senhor. Porque não adianta a gente estar na igreja, mas não sermos igreja. Esses princípios são tremendos, porque Deus quer verdade, Deus quer honestidade, Deus quer amor, Deus quer alegria, Deus quer que das nossas bocas saiam palavras que edifiquem, palavras que somem no dia a dia. Por isso que Caleb fala que se Deus se agradar de nós, então é necessário que a gente, na nossa vida, na nossa condição de vida, que a gente venha trazer tudo aquilo que Deus possa acompanhar, porque Deus, no momento que Ele se agrada de nós, as bênçãos nos acompanham. E a gente precisa acreditar nisso. Tem momentos que a gente pode pensar: Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor, eu não consigo enxergar nada. Eu lembro quantas vezes aqui nesse culto, aqui na igreja,
E eu vim, orava e falava assim: Senhor, tu tem prometido tanto, né, vitória em processos na justiça, que o tempo está passando e parece que nada está acontecendo. E de uma hora para outra, Deus veio e me trouxe vitória total. E como eu sou grato a Ele, sabe? Quando eu recebi um golpe, e todo mundo que eu conheço, pessoas de igreja, todas elas não conseguiram reaver o dinheiro. E Deus me honrou também, porque eu não me cansei de orar. E eu agradeço também aqui a igreja, porque eu tive pessoas também, como a pastora Robinha, como os irmãos aqui, que me ajudaram também em oração conjunta, porque a oração dos seus servos, né, da união da igreja, pode muito em seus efeitos, e nós precisamos exercitar isso. Deus é um Deus, um velhinho que está parado lá no seu trono, que nada faz. É o mesmo Deus do passado, que cura, que liberta, que transforma, muda a sentença para favorecer os teus filhos. Ele muda diagnóstico, pessoas com câncer que foram mudadas, que estão transformadas. Minha mãe, com 37 anos, foi desenganada. Hoje ela está completando esse ano 91 anos. Isso é Deus. Eu cresci num ambiente de milagre, de transformação. Por isso que para mim não é difícil entender que Deus faz muito mais do que a gente possa imaginar, porque Ele é Deus. Mas nos falta o quê? Nos falta acreditar que Deus pode fazer, né? E aí é necessário que a gente entenda que Deus está dizendo, não é o fim, é redirecionamento. O nome de Deus não quer dizer que é uma palavra final, mas um redirecionamento, porque ele entende que esse não agora momentâneo é um sim para outro caminho no futuro. Então não fique pensando que você perdeu. Pense que Deus tem o melhor para a tua vida, sempre, tá? Pare de lutar contra o nome de Deus. Confie mesmo sem entender. Prepare-se para um novo caminho. Como Deus pode te abençoar se tua mão está cheia? Como Ele pode colocar algo na tua mão se a tua mão está ocupada? É necessário que ela esteja disponível para que Deus venha colocar o que Ele quer nas suas mãos. E a gente às vezes não entende isso, porque o lugar certo de Deus é sempre melhor que o plano certo do homem. Eu termino com essa frase, porque o lugar certo de Deus é sempre melhor que o plano certo do homem. Então que a gente lembre disso, que Deus tem sempre melhor para a tua vida, para a tua casa. Que a gente não fique ancorado nos nossos pensamentos, na nossa inteligência. Que a gente entenda que Deus faz e que nenhum de nós tem autossuficiência. Porque nós sabemos que somos dependentes do Senhor, independentes do cargo eclesiástico. Deus é soberano e todos nós, sem exceção, somos servos dele e carecemos da sua infinita direção até nosso último suspiro de vida, porque Ele sabe o que Ele faz. Se nossos pais, se nossos avós estão de pé, é simplesmente permissão do Senhor. Minha mãe, ela simplesmente, ela é hipertensa, diabética, tem vários problemas de saúde. E hoje, num momento oportuno, ela já estava passando mal em casa, e eu estava lá no meu quarto e vi algo na minha mente. Como está a tua mãe? Eu saí do quarto, ela estava passando mal. Mãe, tu tomou remédio? Não. Aí deu os remédios. E rapidamente ela, isso não é cuidado de Deus, é cuidado de Deus. Se eu não estivesse em casa, esse esquecimento, por que o nome dela veio na mente na hora? Estávamos distantes apenas de cômodos. E Deus é tremendo, Deus. Ele é muito cuidadoso, é um Pai cuidadoso. Ele tem sempre o melhor para a nossa vida, mas nós precisamos agradá-lo a partir da nossa postura de vida. Sermos igreja em todo instante, com verdade, com honestidade, com amor, com tratamento que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. Amém? Eu queria orar para a igreja. Vamos ficar de pé? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido,
Senhor, muitos momentos na nossa vida tomamos decisões erradas, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, o que é melhor para a vida de cada um aqui, Pai, de todos aqueles, Pai, que estão presentes no nosso lar, porque Tu és um Deus cuidadoso, um Deus, Pai, Tu és o nosso Pai amoroso, e Tu sabes, Senhor, o que Tu queres da nossa vida, Senhor. Por isso, Pai, não deixe, Pai, que nós nos achemos, Pai, como autossuficiente, mas que acima de tudo possamos entender que a nossa vida, que nosso levantar, que nosso deitar, que todas as decisões são orientadas pelo Senhor. Por isso, Pai, não deixe de forma alguma, Pai, que nós, Pai, tomemos a frente, mas o Senhor tenha total liberdade, Pai, em nos guiar por o melhor que Tu queres na nossa vida, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso dono, e Tu sabes de tudo, Pai, da nossa vida, Senhor. Tu conheces, Pai, nossa história do passado, e Tu sabes também de todos os projetos para o futuro. Por isso, Senhor, que Tu tenha total liberdade por cada um dos Teus filhos aqui, e todos aqueles, Pai, as Tuas famílias, Pai, representadas, Senhor, que visita cada lar aqui, Senhor, e que Tu tenha total liberdade no agir e fazer o que considerar melhor para nossas vidas, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que palavra, né, igreja? Tão bom a gente ter o nosso dono, que é Jesus, né? Verdade. Ele é tudo para nós, né? Igreja, se botar nos seus pertences aqui,